da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, há semanas polariza publicamente contra o governo. Instalou a CPI do MST, avisou antecipadamente que derrotaria os decretos presidenciais sobre saneamento e agora critica os recursos jurídicos do governo para alterar a privatização da Eletrobras. Como vocês analisam seu comportamento atual, o comportamento de Arthur Lira? Ele estaria se deslocando para chefiar a oposição, como fez Eduardo Cunha em 2015 e 2016? Com a palavra, Maria Carlotto. Olha, Breno, eu acho que é um pouco cedo para chegar a essa conclusão. Eu não diria isso. Eu acho que ele está, sem dúvida nenhuma, né, no realismo que lhe cabe, o que no mais eu acho que é normal na política, ele está exigindo o poder que ele tinha. Né? Ele tinha no governo Bolsonaro muito poder. Né? E acho que ele está, de certa maneira, operando para recuperar parte desse poder, mesmo depois que o STF considerou o orçamento secreto inconstitucional. Ele está exigindo controle do orçamento e emendas. Mas daí a ele já se colocar no papel de oposição ao governo, de líder da oposição, eu acho que é cedo para dizer. O que eu acho aí sim é que, bom, primeiro, como eu disse, eu acho que tem que ser feita uma avaliação do que deu errado no processo de negociação da maioria parlamentar até aqui. Eu acho que é como se a gente tivesse uma perna em cada canoa. Eu acho que a gente precisa fazer essa avaliação. Acho que o Zé Dirceu deu alguns elementos importantes para a gente começar a levar em consideração nesse processo de montagem de maioria. Agora, eu acho também que outros erros foram cometidos. A gente comentou no último Ópera Mundi, na segunda-feira passada, sobre o 1º de maio. É uma mobilização que foi muito fragilizada, e foi muito fragilizada porque foi mal construída. A presença do Lula não foi divulgada. E mais, as pessoas, o 1º de maio não foi posto dentro de uma agenda crescente que tem um determinado objetivo, porque as pessoas também se mobilizam para isso. Qual é a finalidade? Não é só ir lá ouvir o Lula, é ir lá ouvir o Lula porque a minha presença vai ser parte de uma mobilização numa determinada direção, assim por diante. Então foi mal construído. Então eu acho que isso também soma, sabe? Existe um clima, agora essas derrotas. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e rapidamente operar para consertar o que tiver errado nessa canoa da construção da governabilidade, que é incontornável, tem que ter negociações com o parlamento e com o próprio Lira. E eu acho que a gente precisa também começar a consertar o que está errado na estratégia de fora para dentro, na mobilização social. Eu acho que o PL da fake news teve problemas de construção. Eu acho que até a esquerda estava dividida em relação a ele. A gente até viu parte desse debate transcorrer aqui no Ópera Mundi, porque o projeto estava frágil da maneira como tinha sido apresentado. Agora, tinha fragilidades importantes. Agora, também acho que operou uma pressão de fora para dentro da extrema-direita, e que ilustrou muito bem, inclusive, por que essas mídias precisam ser reguladas. O que está acontecendo no Twitter, hoje eu li uma reportagem, é gravíssimo, eles operaram o algoritmo para beneficiar perfis de extrema-direita no debate político. Então, tudo isso para dizer que eu acho que a gente precisa, quando a gente for discutir o papel do Lira, a questão do parlamento, eu acho que se a gente fizer isso olhando só para dentro da casa, a gente já está errando, a meu ver. Porque eu acho que a gente tem que olhar para dentro, entender o que está errado ali na articulação, mas tem que olhar também para fora. Com a palavra, José Dirceu. Eduardo Cunha, pelo amor de Deus, não tem comparação. Também não creio que ele é oposição. Ele é, como deputado, o partido dele. Agora, ele não está atuando como oposição na presidência. Se tivesse, não teria passado a PEC de transição e nem teria tido o comportamento que ele teve na questão das comissões e na questão da própria mesa da Câmara dos Deputados. Não vejo o Arthur Lira se comportando como oposição nesse sentido. E nem que ele queira reimplantar um semipresidencialismo parlamentar no Brasil. Nós sabemos que
e toda ação corresponde a uma reação. Quando o MST faz as ocupações, ele sabe, pela experiência própria, que vai haver uma reação. Eu não vejo problema nenhum na CPI do MST, sinceramente. Até porque eu acho que o MST sabe se defender e que nós também saberemos fazê-lo, né? Porque não há base para fazer essa CPI e transformar ela numa derrota para o MST ou para o governo. Desde que a gente faça o dever de casa. Essa é a primeira questão. Com relação à privatização, no primeiro, o Lula não propôs a reestatização da Eletrobras. O que o Lula propôs é que os 40% vale 40%. Foi isso fraude. Mesmo que o Lira criticou hoje numa entrevista. Não criticou isso. Falou que discutir a privatização da Petrobras é um problema, e que porque se levanta a questão dos contratos, foi uma decisão do parlamento. Para fazer essas coisas, estão se conversando com essas forças políticas. Alguém foi lá conversar isso com o Lira? Discutir com ele? Qual o problema do governo? Por que o governo vem assim? Qual a estratégia que nós temos de construir uma empresa de energia? O que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na França, está acontecendo na Grã-Bretanha, que todos os países estão tomando medidas assim. Fizemos esse debate público? Convocamos a sociedade, os sindicatos, as associações? Fizemos? Não. Então, depois nós reclamamos. Quem que esclareceu o que nós queremos fazer com o setor energético no Brasil? Fazer um debate público disso. Então, depois não vamos pôr a culpa no mensageiro, né? Então, que o Arthur Lira é do PP, que o Arthur Lira é da direita, nós não temos dúvida. Agora, ele preside a Câmara, um governo que foi eleito. Nos deu, ou nós temos pela realidade, um tempo para nós conduzirmos nossas políticas. Então, eu acredito que, da cadenciamento eu já falei, nem vou voltar nisso, porque eu acho que foi um descalabro da nossa parte, como isso foi feito, construído e conduzido. Eu falo isso, já passaram-se 19 anos, passaram já 17 anos que eu saí da Casa Civil, mas eu nunca vi coisa igual. Quando vi, deu errado. Vocês querem saber o quê? Ancinave, lembra da Ancinave? E lembra da entidade do jornalista, como é que chamava? Conselho Federal de Jornalismo. Então, não passou pela Casa Civil, não foi discutido com os interessados, tanto quem é a favor, quem era contra, e deu no que deu. Aliás, o segundo Senado retiramos equivocadamente, porque dava para disputar e talvez aprovar, porque dividiu, no final, meio a meio, quase toda a opinião pública que estava envolvida nisso, que vocês sabem que não é as forças populares. Então, eu vejo que nós precisamos... Essa questão sempre está aparecendo a falta de debate com o próprio parlamento e a falta de mobilização e de disputa da narrativa. Fica difícil governar só. E mais, o próprio presidente da República, ele falou alguma coisa sobre essa questão do saneamento? É como essa questão da Eletrobras. É preciso que a comunicação do presidente da República se dê diariamente com a sociedade, e que nas redes, principalmente, e que haja 5 temas, 5 ideias forças e um projeto claro para a sociedade. É isso que... Não era 50 anos em 5? Mineirinho, Juscelino Kubitschek, na década de 50, nem existia redes, não existia internet, nem televisão existia. Certo? Né? E o Geisel, vamos falar do ditador, ele não sintetizou tudo. Vamos ter indústria de base, vamos ter indústria crime, vamos ter autonomia e soberania. E era um militar, um ditador. E implantou a indústria de base no Brasil, ainda rompeu relações militares com os Estados Unidos, fez um acordo nuclear com a Argentina. Precisa ter objetivos claros. Isso precisa ficar claro. E teve. O governo venceu porque teve objetivos claros. E fez a PEC da transição porque teve objetivos claros. E com a âncora fiscal tem um objetivo claro. Com a reforma tributária. Então é preciso desdobrar isso. Com a palavra, Valério Arcari. Bom, eu penso que o lugar do Lira não é, por enquanto, um momento Eduardo Cunha. Não há um momento golpista. Né? Eduardo Cunha foi um dos artífices fundamentais
apoiando-se numa mobilização real das camadas mais reacionárias da sociedade brasileira. Vamos lembrar que em 2015 e 2016 nós vimos mobilizações de massas na escala de 5, 6 milhões de pessoas, sem nenhum exagero, que só podem ser comparadas às mobilizações que ocorreram antes de 64. E o Eduardo Cunha foi a expressão no parlamento, a partir de determinado momento, com a queda do Levi, de um movimento de legitimação de uma ação insurrecional, que tinha direção, não era acéfala. Evidentemente, havia elementos pitorescos, como o Vem Pra Rua e o MBL, que se projetaram em cima de trios elétricos carnavalescos na Avenida Paulista e em outras capitais, mas era um movimento pela derrubada do governo. Não é esse o momento do Lira. Mas Lira é o freio de mão puxado para conter o governo Lula, ou seja, ele se apresenta diante da classe dominante como presidente da Câmara, ou seja, não é mais o deputado que veio dos interiores da Lagoa, é o presidente da Câmara dos Deputados que se apoia numa maioria parlamentar que estabelece limites para o governo Lula. Este é o papel dele. Ele é a represa que protege os interesses dos grandes capitalistas e está disposto a respeitar o mandato do Lula se o governo não desafiar os limites que são os interesses fundamentais da classe dominante. Ou seja, a classe dominante brasileira ela não vai girar para derrubar o governo se houver revogação da reforma do ensino médio do Temer, que, aliás, é um fiasco total, e uma parte dos elementos mais, digamos, lúcidos da classe dominante compreendem a catástrofe que é esse projeto dos itinerários imaginários. Mas, evidentemente, ele não está de brincadeiras com o arcabouço e, portanto, com a política de contenção do crescimento do endividamento do Estado. Aí é muito a sério. E quando o governo Lula toma medidas progressivas, como foi tentar limitar danos com o marco do saneamento básico, que era basicamente criar condições para que as empresas públicas possam disputar espaço com empresas privadas nos processos de licitação, aí a mão dele não treme. Então, é diante disto que nós temos que nos antecipar e ver a dinâmica dos acontecimentos. O que aconteceu na Colômbia? O que aconteceu na Colômbia é que, apoiado no parlamento, a classe dominante decidiu que o governo Petro não podia fazer a reforma, fundamentalmente a reforma da saúde, que era reduzir o espaço de privatização da saúde. E diante disso, o Petro, o que ele fez foi se apoiar na mobilização social. Ele correu riscos. Inclusive, foi empurrado pela classe dominante a ter que fazer uma reforma ministerial e romper com o Partido Liberal. Eu admiro a coragem política e a audácia de Petro. Não estou na Colômbia, como, aliás, também não estou no Chile, e sem os pés no chão não tenho muitas opiniões táticas, sabe, sobre o que se deve fazer. Eu já falei mais de uma vez na vida, já cometi erros táticos. Né? Você, Maria, é mais jovem, mas o Breno e o Zé sabem que não é falsa humildade. Eu já cometi erros táticos. Mas no que remete à situação brasileira e o ritmo da luta de classes no Brasil, o que eu diria fundamentalmente é o seguinte, Lula, há um alerta amarelo, há uma chantagem do Lira, apoiado na maioria no Congresso Nacional contra o governo. Pode haver uma certa polifonia na ação do governo, que o Zé nos alerta, ou seja, iniciativas que não são bem construídas e bem preparadas. Eu admito que possa haver, digamos, distorções nos encaminhamentos táticos, mas há um problema mais de fundo. E o problema mais de fundo é que Lira ele não dissimula qual é o seu papel. O seu papel é garantir, ele estará ao lado da governabilidade de Lula contra o bolsonarismo, que está presente, fratura a sociedade, tem o apoio ativo de 1/3 da sociedade e implantação nas Forças Armadas e militares, mas ele quer abrir o caminho para facilitar uma terceira via no Brasil. Ele é uma ponte entre a direita e a extrema-direita e, portanto, ele não tem compromisso com o fortalecimento da esquerda nas eleições de 2024 ou, muito menos, um novo mandato de esquerda a partir de 2026. E, portanto, ele não vai favorecer
o crescimento ou consolidação da influência da esquerda no Brasil. Ao contrário, ele é um elemento de contenção, é um freio de contenção, é um freio de mão puxado, e ele está todos os dias dizendo aqui há uma linha traçada no chão pelo presidente da Câmara, e vocês que estão no Palácio do Planalto, não se enganem. Vocês não podem governar acreditando que bastou o Lula vencer o Bolsonaro. Aqui há uma maioria na Câmara que só apoiará o governo na medida em que haja garantias de que as iniciativas do governo não ameaçam os interesses estratégicos da classe dominante. E, para terminar, o impasse hoje é Roraima. Porque em Roraima há uma situação, não é de desobediência civil, em Roraima há uma situação de conflito militar, em que a cumplicidade do governo de Roraima e do governador de Roraima com o garimpo ilegal é evidente. E, portanto, o tema da intervenção federal em Roraima vai estar na agenda a curto prazo. Eu termino dizendo uma coisa: há duas palavras de ordem que hoje abrem o caminho para a esquerda. Elas são prisão para Bolsonaro, a mão não pode tremer, a justiça tem que fazer justiça, o mentor da tentativa de golpe do 8 de janeiro não pode passar impune. A segunda Campos Neto não é o imperador Gengis Khan que vai governar o Banco Central contra o voto da maioria do povo brasileiro. E, portanto, nós temos que nos preparar, sim, para uma mobilização social, para que se abra o caminho no Senado para a demissão de Campos Neto. O que aconteceu esta semana foi, evidentemente, a decisão do Conselho Monetário, depois de todas as negociações que nesse terreno foram feitas. Se pode dizer que o governo foi imprudente em negociações com Lira sobre o marco do saneamento básico ou sobre a Eletrobras, mas no arcabouço fiscal, não. E, entretanto, isso não impediu de Campos Neto de construir uma trincheira e dizer ninguém toca na política monetária. Bom, isso significa conflito político. E nesse terreno eu acho que Lula tem razão. Não queria terminar sem dizer que fiquei muito emocionado com a entrevista do Lula defendendo a liberdade para Assange. Muito emocionado. Foi um dos momentos de maior coragem política do Lula desde a posse do novo governo. Acho que é uma razão de orgulho para toda a esquerda brasileira. O Lula fez a diferença. Liberdade para Assange. Muito bem, Lula. Obrigado. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo se encerrou. É um programa organizado para durar 1 hora. E chegamos ao fim de mais uma edição. Zé Disseu? O dia que eu voltei mudou, não tinha tempo antes, você fazia o que você queria. Você era um imperador aí. Sempre demorou 1 hora. Pô, eu trazei o jantar meia hora, porque eu pensei se os três têm tempo, a gente pode fazer mais uma pergunta. Não, segunda-feira que vem nós estamos de volta, eu quero discutir mais, porque eu não quero que me entendam mal. Eu sou totalmente favorável a apresentar o decreto de saneamento e da Eletrobras também. Não é esse o problema. Como eu sou favorável, aliás, o Lula fez a disputa política sobre o juro no país, sobre a guerra da Ucrânia, sobre a questão internacional, fez essa coisa fantástica na Grã-Bretanha, no dia da coroação. Vocês sabem o que significa isso, né? Defender a liberdade do Assange. Então, não é emocionante, Zé, emocionante. Não é essa a questão. Apesar da correlação de força, apesar do papel do nosso presidente da Câmara, o Arthur Lira, certo? É preciso, quando se define uma batalha, é preciso analisar a correlação de força, as consequências disso, quem são os adversários e quem nós temos que mobilizar. Não é possível. Ficou bem claro a situação. Não é possível. Só isso. Muito bem. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Maria Arcari e José Dirceu. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Tchau.